irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, leremos dos versos 9 a 14. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, dos versos 9 a 14. Vamos fazer a leitura do texto bíblico de pé, juntos? Diz assim a palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos curvar nossas cabeças e fazermos uma breve oração. Santo Deus, abençoa o momento da pregação da Tua palavra, Pai. Me dá clareza nas palavras e que o Teu Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um de nós. Que cada coração seja um terreno fértil para a semente que vem da Tua Escritura. Que nós possamos ouvir, que nós possamos aprender e que nós possamos aplicar em nossas vidas, Pai. Sabemos que Tua palavra é rica de conhecimento e queremos ser sedentos dela. Nos ajuda, nos esclarece e nos ilumina. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como é do conhecimento dos irmãos, há algumas semanas nós já vimos expondo a respeito das parábolas de Jesus. O pastor Cláudio já pregou na semana passada sobre a parábola da dracma perdida. O pastor Maia também iniciou essa série de sermões sobre as parábolas. E hoje nós vamos dar continuidade falando de uma parábola que é extremamente famosa dos cristãos no século 21 e em toda a história da igreja, que é a parábola do fariseu e do publicano. Eu convido vocês a deixarem a Bíblia aberta, porque nós iremos ler verso a verso novamente, descrevendo tudo o que isso tem a nos ensinar. O pastor Maia já introduziu, mas é sempre bom ressaltar. Jesus, por muitas vezes, ao lidar com conflitos de debate, de dialética, Jesus ele sempre trazia o argumento com parábolas. Era um jeito didático dele ensinar princípios do reino, sem ser confrontos diretos. A gente vê muitas vezes Jesus sendo extremamente didático, utilizando uma história que ele traz para ensinar um princípio. Ele pega a atenção do grande público, utiliza uma parábola e por meio daquela parábola ele ensina o princípio do reino. Muitas vezes, por meio da parábola, ele ensina aquele princípio para quem ele quer ensinar e deixa pessoas às cegas, digamos assim, com aquilo que ele estava a dizer. No Novo Testamento, nós vemos parábolas em quase todos os evangelhos, principalmente nos 3 que são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Entretanto, a parábola do fariseu e do publicano só aparece no Evangelho de Lucas. Você poderia se perguntar, e por que Mateus e Marcos, que usaram fontes parecidas, também não falaram dessa parábola sobre o fariseu e o publicano? A resposta para isso pode estar no contexto. Se você olhar para a sua Bíblia, no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 18, dos versos 1 a 8, Jesus está contando para os fariseus outra parábola, que é a parábola do juiz iníquo. Nessa parábola, Jesus ensina para os fariseus o quão importante é a persistência na vida de oração. Ele fala sobre um juiz que é iníquo e uma viúva que fica sempre ali à porta atrás do juiz para ter sua petição atendida. E com aquilo Jesus nos mostra que na vida de oração nós devemos ser persistentes. Não desistirmos, estar sempre orando a Ele e trazendo nossas petições diante dEle.
Para continuar nesse tema central, que é a oração, nesse capítulo, Jesus propõe essa outra parábola para nos ensinar mais um princípio sobre oração. Note, o contexto das parábolas que ele vem falando é para ensinar sobre o relacionamento dos homens com Deus. É para ensinar como os homens se dirigem a Deus e como eles devem ter essa conversa que é chamada de oração. Na primeira parábola, ele nos dá um princípio. Na segunda parábola, ele nos dá outro princípio. Note, na parábola 2, que é essa que nós estamos vendo, do fariseu e do publicano, Jesus tem em mente nos ensinar uma coisa que é bem central. Se a gente fosse dar um título para essa parábola, seria a oração que Deus não responde. O intuito de Deus aqui, Cristo, é bem central. Ele quer nos ensinar a maneira errada de se orar. Como nós não devemos orar. Como nós não devemos nos relacionar com Deus. Como é que nós oraremos e Deus não nos responderá? E isso está explícito nessa parábola do fariseu e do publicano. Temos aqui duas pessoas, dois modelos de oração e dois resultados de oração. A história sempre vai estar trazendo esse contraponto entre duas imagens. Eu tenho o fariseu e o publicano, eu tenho a oração de um e a oração de outro, e a resposta que Deus dá para um e para outro. Acompanhem comigo. No verso 9, o texto já inicia dizendo para quem essa parábola está sendo dirigida, para quem Jesus está conversando. E aqui, quando os irmãos estiverem estudando sobre parábolas, é sempre bom fazer essa pergunta. Com quem Jesus está conversando e qual é o público para quem ele está se dirigindo ali? Olha o que diz comigo no verso de número 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Note, quando a gente olha para cá, a gente sabe que Jesus está falando para uma parcela dos fariseus que, por serem muito em si mesmados, eles desprezavam as outras pessoas e se consideravam melhores que essas outras pessoas. E aqui tem um risco muito grande para nós leitores do texto. Quando nós olhamos para essa característica, muitas vezes nós nos excluímos disto. Dizemos, João, com certeza esse ensino não é para mim. Eu não me considero justo. Eu não confio em mim mesmo. Eu não desprezo as outras pessoas. Eu nunca cheguei no irmão ao meu lado e disse, irmão, olhe, fique quieto que eu sou mais santo que você. Eu nunca me considerei melhor que ninguém, João. Então esse ensino não é para mim. Eu não preciso focar nisso porque isso era para aqueles fariseus, líderes religiosos, e comigo não se aplica. E aqui tem um alerta. Muitas vezes a soberba e a arrogância, ela se traveste de pele de humildade. A gente pensa que está sendo humilde. A gente pensa que não está desprezando o outro, mas a gente age dessa maneira. Muitas vezes, as palavras doces, as frases bem feitas, aquelas frases que parecem ter um bom intuito, elas escondem um coração que é extremamente soberbo e arrogante. Lhe dou um exemplo. Algumas vezes, eu dou aula para um aluno lá na várzea. Sempre que eu saio da casa dele, eu passo de frente a um templo religioso. E sempre que eu olho para a fachada daquele templo religioso, eu perco pelo menos uma viagem de ônibus pensando sobre o que tem escrito lá na frente. Tem uma frase bem clara escrita em letras garrafais, por assim dizer. Tem, não existe salvação fora da caridade. Falei de João, mas a caridade é algo super importante. Qual é o problema de dizer que não existe salvação fora da caridade? Uma pessoa que pensa isso está muito bem enquadrada nessas três características. Note, confia em si mesmo, se considera justo, despreza os outros. Uma pessoa que acha que é salva pelos seus méritos, pela sua caridade, pelas suas obras, ela confia só em si mesmo. Eu vou ser salvo pelas minhas obras. Não existe salvação fora da caridade, que são as minhas obras. Essa pessoa só confia em si. Essa pessoa, por praticar boas obras, ela se considera justa. Essa pessoa, por considerar-se justa, ela despreza o seu irmão. Perceba, é uma frase sutil, é uma frase simples, mas que esconde crenças que são profundamente erradas. Muitas vezes, nós, sem percebermos, confiamos na nossa própria força. Achamos que alcançaremos o céu com a nossa força. Com os nossos esforços, nós adquiriremos a salvação. Porém, não somos assim. Não chegaremos lá dessa forma. Devemos estar atentos
porque essa parábola também fala conosco. Podemos não ser fariseus, podemos não estar vestidos como fariseu, nem fazendo todas as preces que eles fazem, mas muitas vezes o nosso coração é como o de um fariseu. A quem essa palavra é endereçada? Localmente, aquele grupo, universalmente, a todos nós. Essa parábola, ela nos alerta sobre esse perigo de confiar em nós mesmos, de nos acharmos justos e de desprezarmos os outros. O verso 10, ele vai dar o panorama do início dessa história. Ele vai nos apresentar os dois personagens, os propósitos daqueles personagens, aonde eles estão indo e o que eles querem fazer. Leia comigo o verso de número 10. O verso 10 diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. A princípio, você olha para esse texto e diz: 2 homens não distintos, eles estão indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo propósito. São 2 homens que vão ao templo para orar. Eles estão indo ao mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo intuito. Só que Jesus, ele é muito didático e ele chega a brincar com os preconceitos daquelas pessoas. Ele conhece a mentalidade do período e ele conhece aqueles fariseus e ele brinca com os preconceitos que aqueles fariseus têm. Ele vai e diz: olha, esses 2 homens não são quaisquer 2 homens. Está indo um fariseu, como vocês que me escutam, e um publicano. E aí a história muda completamente. O fariseu é um líder religioso, é um cara que ele é extremamente conhecedor da lei, ele é erudito, ele é entendedor, ele tem aquela aparência de homem santo. É comum ver um fariseu no templo, porque ele estará lá, ele é um líder religioso, ele é um homem letrado. Então o fariseu, ele é um homem ético, é um homem moral. Os fariseus, ao ouvirem da sua própria classe, já estimam muito aquele personagem. Do outro lado, quem você tem? Um publicano. O publicano é o cobrador de impostos, o traidor da nação. Como pode um homem judeu cobrar impostos da própria nação para Roma? Olha, Jesus está dizendo que tem 2 homens, mas os fariseus, quando escutaram, não viram 2 homens. Viram um fariseu e viram a escória da sociedade, que era um publicano, um cobrador de impostos, um homem que traiu a própria nação, segundo a vistas deles. Jesus sabia daquele preconceito e Jesus traz isso para a sua história para deixar o sentido ainda mais rico. O fariseu, ao ouvir do publicano, ele pensa: nada de bom pode vir de um publicano. Esses 2 estão indo orar, mas com certeza o publicano nem tem direito de falar com Deus. O publicano traiu a nossa nação. O publicano se vendeu a Roma. Como pode um publicano estar andando junto de um fariseu? Jesus se aproveita desse preconceito e utiliza para trazer um ensinamento. Nos nossos dias a gente podia contextualizar isso. Jesus poderia olhar para nós e dizer: olha, subiu até o templo para orar um homem que tem 2 doutorados em teologia e pastoreia uma igreja de 1000 membros e uma prostituta que quer abandonar o seu pecado. Subiu para orar um homem que é professor de seminário, que é letrado em línguas antigas, e um traficante de drogas arrependido para orar. Note, Jesus já dá quem são essas pessoas para aproveitar aqueles preconceitos e confundir a cabeça dos fariseus. Porque olha o que acontece. O primeiro personagem a ser apresentado vai ser o fariseu. E o que eles esperam do fariseu? Bondade, moral, ética, uma oração justa. Mas Jesus pega o fariseu e usa como um exemplo negativo. Jesus vai pegar o fariseu e vai dizer: olha, a oração que o fariseu faz é a oração que Deus não responde. A oração que o publicano, que vocês julgam como iníquo, faz é a oração que Deus responde. Olhe comigo a oração do fariseu, e nessa oração a gente tem um ensino. Como nós não devemos orar, como não deve ser o nosso relacionamento com Deus. Quando dobrarmos os nossos joelhos, qual é o exemplo que nós devemos nos afastar? É o exemplo do fariseu. Leia comigo, a partir do verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Pausa nessa parte do texto. Note, o primeiro problema da oração do fariseu é o destinatário dessa oração. A gente sabe que oração é conversar com Deus. Na oração nós nos relacionamos com Deus. Mas o fariseu não está fazendo isso aqui. O fariseu, ele não está conversando com Deus.
O fariseu muito menos quer saber de se relacionar com Deus aqui. Quem é o destinatário dessa oração? O texto, e Lucas, ele é bem cauteloso em deixar isso expresso. O fariseu ora de si para si mesmo. O fariseu não está orando para Deus Todo-Poderoso. O fariseu está orando para um Deus, que é Ele mesmo. O fariseu, ele se idolatra e ele é o seu próprio Deus. Faz todo sentido que ele ore para si mesmo. Como ele se vê como um homem justo, que não precisa dos outros, que é perfeito e não tem pecados, ele é o seu próprio Deus. Então faz sentido que ele ore para si. Nunca Deus vai responder essa oração, porque essa oração não é endereçada a ele. É como eu mandar uma mensagem no WhatsApp para a irmã Ana e eu querer que Ranieri responda essa mensagem. Não tem como isso acontecer. O fariseu fala consigo mesmo. Deus não irá responder essa oração. A oração não foi destinada a Deus. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e ao invés de nós nos relacionarmos com Deus, nós estamos nos ensoberbecendo, como esse fariseu faz? A primeira característica que devemos jogar fora é que nossas orações, ela deve ter um destinatário como Deus e não nós mesmos. O fariseu orava de si para si. Nós devemos orar para Deus. Por isso Deus não responde. O fariseu não está falando com Deus. Continue lendo o texto comigo. O fariseu, ele estava de pé, e isso era um costume comum, todos oravam era comum orar em pé dentro do templo, até aqui não haveria problema, mas ele ora para si, e ele diz: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. A segunda característica da oração do fariseu que não deve ser seguida é que a fé dessa oração está no alicerce de palha. A fé nessa oração não está no alicerce correto. Se a gente parasse para refletir, creio que todos nós vamos concordar que a oração é um exercício de fé. A oração é um exercício de fé. Nós estamos falando com um Deus que nós não vemos, nós temos fé nesse Deus. A pergunta é, a oração, que é um exercício de fé, tem que ser uma fé em quê? Ou melhor, essa fé tem que ser em quem? Cremos que a nossa fé, quando oramos, está fincada em Cristo, que é a nossa rocha. Mas em quem está a fé do fariseu? Aonde que a fé dele se encontra? Note que ele até instrumentaliza Deus para o seu próprio ego. Ele diz: ó Deus, graças eu te dou. Por quê? Graças pelo que Deus fez? Graças pela salvação que Deus deu? Graças pelo que Deus é? Não. A resposta é um sonoro não. Graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Percebe? Ele fala do nome de Deus, mas ele dá graças a Deus pelas obras dele. Ele é tão cego na sua soberba, que ele não percebe que até a utilização que ele faz do nome de Deus é em vão. Ele é um homem douto da lei, ele é um fariseu, legalista, veremos isso à frente. Ele devia ser o homem que mais preserva os 10 mandamentos. Ele é um douto da lei. E como ele quebra esse mandamento de maneira tão simples? Ele usa o nome de Deus em vão. Por que ele dá graças a Deus, se ele não está reconhecendo nada que Deus fez? Por que ele agradece a Deus por algo que ele não diz que Deus fez? Ele diz: Deus, eu te dou graças, porque eu sou diferente dos demais homens. Pobre fariseu. Ele achava que ele era diferente dos outros homens. Ele tinha plena convicção que ele era distinto do publicano que estava do seu lado. Ele achava que ele era muito melhor do que o samaritano que podia passar numa rua. Ele achava que ele era muito melhor do que mulheres, porque na cultura da época isso era comum. Ele achava que ele era muito melhor do que uma criança. Ele achava que ele era muito melhor do que os homens que estavam ao redor dele. Não sabia ele que a natureza dele é tão imunda como a de qualquer outro homem da sua época. A natureza dele é tão imunda quanto a das pessoas que diante do Monte Sinai idolatraram um bezerro de ouro. A natureza dele era tão imunda como as nossas naturezas. Às vezes nós não queremos ser como o fariseu, mas saiba que ele que fez essa oração absurda tem a mesma natureza pecaminosa que a nossa. Quando nós passamos pela rua, diante de um bar, e vemos um homem jogado no chão, num estado de quase morto, saiba que você não é melhor do que aquele homem. Quando você vê um noticiário e você vê que um homem foi preso por causa dos mais diversos crimes, saiba que você não é melhor em natureza do que aquele homem.
Se você não está naquele noticiário nem jogado no chão, é porque o próprio Deus lhe tirou dessa condição e não por um mérito seu. Você não é diferente dos demais. Você não é melhor do que o irmão que senta do seu lado. Você não é nem melhor do que as pessoas que estão lá do lado de fora fazendo o que querem das suas vidas. Por natureza somos todos pecadores, todos caídos, todos precisamos da graça de Deus. Se alcançamos essa graça, é porque Deus nos deu e não há nenhum mérito nosso nisso. O fariseu dizia: eu não sou como esses homens. Talvez ele não fosse mesmo. Ele não era como o publicano, de certo modo. O publicano tinha um coração quebrantado diante de Deus e ele tinha um coração tão endurecido quanto o de Faraó. Talvez, de fato, ele não era como os demais homens. Alguns reconheciam o seu pecado, alguns alcançaram a graça de Deus e voltaram justificados. Ele não. Nesse aspecto, ele não era como os demais homens. A sua natureza era tão ruim quanto a dos demais. Mas nesse aspecto, ele era mais endurecido do que aqueles que ele julgava como iníquo. Leia comigo por que ele acha que não é igual. No verso 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha as características: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu, ele julga que ele não é roubador, ele não é injusto e ele não é adúltero. Uma breve reflexão nos mostra que ele era essas três coisas. O fariseu, ele era pior do que um roubador do tempo comum, do que alguém que tomava as posses de seu companheiro. O fariseu aqui, ele quer roubar a glória que é devida ao próprio Deus. Sabe a posição de Deus, aquele a quem nós devemos orar? O fariseu quer roubar o trono que é de Deus. Ele quer roubar a obra que é de Deus. Quão pior é roubar o irmão que está ao seu lado ou tentar roubar aquilo que é pertencente a Deus? Será que o fariseu não é um roubador? Ele era, e da pior categoria que a gente pode imaginar. Ele dizia: eu não sou como este homem. Eu acho que ele olhava para o publicano e pensava: esse homem cobra impostos do nosso povo. Ele é um judeu e rouba dinheiro da gente. Ele é um roubador. O fariseu queria roubar a glória que era devida a Deus. Tão pior ele era. O fariseu dizia: eles são injustos. Lembro-me, quando eu li essa palavra de cara, injustos, lembrei de Romanos 1. Romanos 1 diz que a ira de Deus se manifesta contra toda injustiça e impiedade dos homens. Aí você se pergunta: que injustiça é essa que Paulo está falando em Romanos? Ele vai descer e dizer o seguinte: porque esses homens deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Paulo está dizendo que deixar de adorar a Deus, a quem é justa a adoração, para adorar a criatura, a quem é injusto a adoração, é injustiça. E o fariseu faz isso. O fariseu deixa de adorar o Criador para adorar a si mesmo, que é uma criatura. Ele podia olhar para o publicano e pensar: este homem é injusto, ele trai o próprio povo. Você também é injusto. Você nega a glória justa e devida a Deus e dá para você mesmo. Então você é tão injusto quanto aquele homem. O fariseu dizia: eles são roubadores. E o fariseu queria roubar a glória devida a Deus. O fariseu dizia: ele é injusto. E o fariseu era injusto em tirar aquilo que é de Deus e dar para ele mesmo. Por último, ele diz: este homem é adúltero. Talvez o fariseu não fosse adúltero numa perspectiva meramente carnal. Talvez ele fosse fiel à sua esposa. Mas, se você já leu o Antigo Testamento, principalmente as passagens relacionadas à idolatria, Deus sempre se refere à idolatria como sendo um adultério espiritual. Deus tem um povo, e se esse povo se relaciona com outro Deus, Deus julga isso como adultério. Isso é adultério. Ele não se deitou com outra mulher, mas é como se ele estivesse com outro Deus. Ele abandonou o seu Deus para estar com outro, e isso é adultério. Isso é adultério espiritual, que é pior ainda do que aquele ali. Note, tudo que o fariseu julga do que está do seu lado, ele mesmo é. A confiança dele está pautada nele, mas esse fundamento dele é de palha. Bater a primeira tempestade, vai ser levado. Se o incêndio vier, vai ser consumido. A gente sabe que a oração tem que estar pautada na fé, mas não na fé nos nossos méritos. A fé da gente não tem que estar nas nossas obras, porque se estiver,
somos os mais miseráveis dos pecadores, andando de mãos dadas para o inferno. Se a gente acha que a salvação é obtida por nós mesmos, estamos perdidos. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Seria essa a mensagem. O fariseu dizia: eu não sou como eles. E o fariseu era igual ou pior do que todos que estavam ao seu redor. Como nós não devemos orar? A segunda característica é: a nossa oração tem que estar pautada em Cristo e não nos nossos méritos. A nossa fé tem que ser depositada em Cristo e não nas minhas obras. Esse é o segundo tópico. Ele termina o verso 11 dizendo: nem ainda como este publicano. Verso 12, ele diz: jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Lê esse texto por cima. Se você fizer isso de maneira rápida, talvez você passe por um detalhe que é muito importante aqui. Esse fariseu, ele não só confiava nas suas obras normais, ele se achava melhor porque ele cumpria mais do que a lei mandava. Segundo a lei dada por Deus a Moisés, existia um jejum que era estipulado por ano, que era no dia da expiação, o povo faria um jejum estipulado por ano. O fariseu dizia: olha, a lei diz que é eu faço 2 por semana. Em um ano que é pedido em média eu faço 104 jejuns. Eu sou muito melhor do que esses que se esforçam para cumprir a lei. Eu sou muito melhor porque eu botei o meu padrão acima do que Deus pede. E isso tem um nome. Exigir aquilo que Deus não exige tem um nome. O nome disso é legalismo. As pessoas acham que vão ser salvas por causa dos seus legalismos. Elas impõem critérios e princípios que Deus nunca colocou e seguem esses princípios para serem salvas. A igreja do Brasil, ela é encharcada disso. A igreja brasileira evangélica é encharcada de legalismo. Você pode dizer: João, eu nunca notei. Se você já escutou uma das frases que eu vou dizer agora, você já teve contato com legalismo. Primeira frase: você não vai para o céu se você jogar bola. Legalismo. Em nenhum momento Deus diz: não jogueis bola. Você não vai para o céu, homem, se você estiver em casa e estiver de bermuda. Legalismo. Você não vai para o céu, mulher, se você usar uma calça. Legalismo. Você não vai para o céu se você cortar o seu cabelo. Legalismo. Você não vai para o céu se você estiver de barba. Legalismo. Deus nunca pediu isso. Deus nunca exigiu isso. A gente poderia ir a tópicos até mais modernos da nossa sociedade, que nós encaramos como regra, como lei, como se Deus mandasse e Deus não mandou. O seu legalismo não vai lhe salvar. Você criar padrões morais que Deus não criou e seguir a regrinha que você fez, não lhe leva para o céu. Deus não vai responder sua oração ou lhe achar um crente superior porque você fez leis que nem ele fez. Deus não vai fazer isso. Deus não vai lhe responder porque você pensa que seus méritos são maiores do que ele cobra. Devemos estar de olhos muito bem abertos para essas coisas. Note como deveria estar a cabeça do fariseu que escutava Jesus falar daquilo. E é sempre interessante pensar, sempre que eu olho para o ministério de Jesus, principalmente com parábolas, eu sou professor, e eu noto que Jesus é o professor mais didático da história. Como conselheiro bíblico, ele estaria em outro nível, se juntar todos os que existem hoje em dia e que já existiram. Perceba que os fariseus têm um pecado iminente. Jesus detecta esse pecado iminente. Jesus não chega para o fariseu e diz: olha, tu faz isso, isso e isso, se arrepende que tu vai para o inferno. Jesus não faz isso. Jesus diz: irmãos, escutem uma história. Tinha um fariseu e um publicano. Ok, um fariseu e um publicano. Aí Jesus pega o fariseu e mostra uma oração absurda daqueles que eles mais estimavam. É como se Jesus dissesse: o que vocês acham que é o bonito, isso Deus nem responde. Isso Deus nem responde. Ele não encara de frente e diz: vocês estão errados. Mas ele mostra uma história que é extremamente confrontativa, digamos assim. Ela está em confronto com aquilo que aquelas pessoas creem. Como vocês não devem orar? Não devem orar como fariseu, que vocês são. Jesus, ele, na gíria popular, a gente diria que isso é dar uma tapa de luva. Ele dá uma tapa com muita delicadeza e muito incisivo naquilo que ele está ensinando. Vocês se acham superiores. Vocês confiam em vocês mesmos. Vocês acham que seus méritos salvam e que Deus só escuta vocês. Mas Deus nem responde aquilo que vocês falam.
Aquilo que vocês tentam falar com Deus, nem chega a Ele, porque vocês não falam com Deus, vocês falam com vocês mesmos. Sempre que a gente pensar, como eu devo orar, lembre primeiro como você não deve orar. Você não deve orar assim. Você não deve olhar para Deus e dizer, Deus, graças eu te dou porque eu sou muito bom. Você não deve olhar para Deus e dizer, Senhor, olha, eu estou orando aqui para mim mesmo, me ensoberbecendo, e tu é só um artifício que eu uso para embelezar meus argumentos retóricos. Não é isso. A oração não deve ser feita desse jeito. Mas só ensinar o erro sem ensinar o acerto, a aula ficaria incompleta. Jesus traz a maneira correta e de um jeito bem sucinto e simples. Acompanhe comigo o verso 13. O publicano, ele estando de pé, assim como o fariseu, ambos de pé. Entretanto, olha, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, perceba a diferença, perceba a reverência do publicano diante daquele ambiente. Perceba que o publicano, ele tinha tanta estima de Deus, ele colocava Deus tão centralizado no seu trono e na sua vida, que ele nem conseguia olhar para os céus, sabendo o quão distinto ele era de Deus. O publicano nem olhava para cima, porque ele sabia o quão pecador ele era e como Deus era santo. O fariseu talvez achasse que ele falasse com Deus de frente para Deus, porque o fariseu ele era tão santo quanto Deus na cabeça dele. O fariseu ele era um Deus para ele mesmo. Faz sentido o fariseu falar com Deus frente a frente, porque ele se achava um Deus. O publicano não tem esse comportamento. O publicano fala com Deus e nem consegue olhar para ele, nem olhar para cima, de tanto que ele tem estima por Deus. Olhando para isso, não tem como não lembrar de Isaías 6, quando Isaías se vê no templo e Deus aparece para Isaías, e a postura de Isaías é se jogar no chão e dizer que vai morrer. Isaías diz, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um homem impuro e eu te vi, e eu vou morrer. A postura de Isaías diante de Deus e a postura do publicano diante de Deus nos ensina a reverência que muitas vezes nós temos perdido. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus de maneira irreverente. O publicano nos ensina a não fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer na sua oração é ter consciência de quem Deus é e de quem você é, de quão distinto Deus é de você. E isso soa paradoxal. Ao mesmo tempo que Deus ele é distinto, ele é santo, ele é todo-poderoso e completamente separado, ele é o Deus que ama, que é pai, que é bondoso e que está junto de nós. É uma dicotomia bonita de se encarar. Como Deus ele é distinto e poderoso, mas ao mesmo tempo ele é próximo e benigno com seus filhos. Mas olha o que o publicano dizia. O publicano dizia o seguinte, ele estava em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos, mas ele batia no peito e ele dizia o seguinte, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Acabou. A oração dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. A oração do publicano é essa, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Daria para a gente fazer uma conferência de uma semana falando dessa frase, só dessa frase. Perceba que se você olhar a oração do fariseu e do publicano, começa da mesma maneira. Ó Deus, o publicano fala. Ó Deus, o fariseu fala. O fariseu diz, ó Deus, graças eu te dou porque eu não sou como eles. O publicano fala, ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Perceba a distinção que Jesus provoca com as duas personagens. Primeira coisa que ele diz é, ó Deus, estou falando contigo. O meu destinatário não é eu mesmo. Eu quero me relacionar contigo e minha oração se destina a você. O publicano não está falando com ele mesmo. O publicano está falando com Deus. E Deus responde essa oração. Até porque foi endereçada ao próprio Deus. Segundo, ele diz, Senhor, sê propício a mim. A palavra propiciar tem a ideia de tornar favorável. Um exemplo que eu sempre lembro é do período grego. Eles tinham todo aquele panteão de deuses. E quando eles iam navegar, eles iam para os mares, eles sempre faziam um sacrifício para que Poseidon, o deus que eles criam como dos mares, fosse favorável a eles, não mandassem tempestades. A propiciação é o Deus se tornar favorável, se tornar propício, ele tirar sua ira e ser a favor.
O que é que o publicano está dizendo? Quando ele diz, Senhor, seja propício a mim, ele reconhece que Deus, por ser santo, ele é irado com o pecado dele. Que Deus é contra essa vida de pecado. E ele pede que Deus seja favorável a ele. Senhor, seja favorável a mim. Senhor, retire de sobre mim a tua ira, porque eu sou pecador. Senhor, olha, eu creio que a propiciação dos pecados só vem de ti. O publicano também reconhece quem ele é. Enquanto o fariseu dizia, eu sou diferente dos demais homens, o publicano diz, eu sou pecador. Olha a diferença de postura. Um dizia, eu sou o melhor. O outro dizia, eu sou o pior. Um dizia, eu sou diferente. O outro dizia, eu sou igual aos demais. Eu sou tão pecador quanto eles. Se brincar, eu sou pior do que eles. O publicano, ele é claro na sua oração. Senhor, seja propício a mim, que sou pecador. O verso 14 nos ensina, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Perceba, o fariseu não precisava aos seus próprios olhos voltar justificado, porque ele já se considerava justo. O fariseu em nenhum momento queria falar com Deus. O fariseu em nenhum momento queria a justificação de Deus. O fariseu em nenhum momento queria perdão de pecados. Ele não falava com Deus porque ele era o próprio Deus. Ele não queria justificação porque ele era justo. Ele não queria perdão porque ele não tinha pecados. O publicano, em contrapartida, diz, Senhor, eu quero falar contigo. Eu preciso de propiciação porque eu erro e tua ira está sobre mim. Eu não sou diferente, eu sou igual porque eu sou pecador. Eu preciso da tua justiça. E o publicano volta justificado. O publicano obtém a justiça que vem de Deus. Justificação não é algo que a gente obtém pelo que a gente faz. Justificação é dado por Deus. Deus declara aqueles a quem Ele salvou como justos. Precisamos reconhecer quem nós somos. Precisamos saber quem nós somos e de quem nós precisamos. Seremos justificados. Se somos salvos, já fomos justificados por Deus. Devemos reconhecer diante dele as nossas falhas, porque assim obteremos perdão. E ele termina com uma simples frase para concentrar todo o seu ensino de maneira rápida. É como se ele dissesse, fariseu, se tu ainda não entendeu o que eu estou falando, se teu raciocínio ainda está meio devagar, eu vou te ajudar a entender. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Muitas vezes, como eu falei no começo, a gente pensa, nós achamos que nós não somos arrogantes, nós achamos que nós não somos soberbos, nós achamos que nós não nos consideramos superiores aos outros, e isso não é verdade. A luta contra a arrogância, a luta contra a soberba, é uma luta que é diária. Dia após dia, o inimigo irá lhe tentar, para você se achar melhor do que você é. O apóstolo Paulo diz que nenhum de nós deve ter uma imagem superior de nós mesmos do que aquilo que nós somos. Nós devemos nos considerar sempre inferiores aos outros. Esse é o ensino neotestamentário. Mas a tentação da arrogância, a tentação da soberba, ela jaz à porta do nosso coração. Dia após dia, essa tentação baterá em nossa porta. Cada dia que se passa, ela baterá cada vez mais em nossa porta. E cabe a nós resistir a essa tentação. De maneira indireta, Jesus nos ensina aqui uma arma muito forte contra a arrogância e a soberba. Essa arma é a oração. Quando nós oramos, primeiramente nós reconhecemos quem nós somos. Não tem como ser soberbo, lembrando de quão miserável pecador nós somos. Segundo, nós reconhecemos quem Deus é. Não tem como nós sermos soberbos, sabendo quem Deus é. Terceiro, nós lembramos o que Deus fez por nós. Não tem como eu ser arrogante, sabendo que aquilo que eu tenho e tudo que me foi dado pelo próprio Deus. A luta contra a arrogância ela é constante e uma arma forte contra isso é a oração. Que nós possamos sair desse culto hoje à noite e colocarmos isso em prática. Que dia após dia nós possamos também aplicar o ensino da parábola anterior, de ter persistência numa vida de oração e saber como orar. Que nossa oração não seja como a do fariseu, mas que nossa oração seja como a do publicano. Que o Senhor aplique isso em nossos corações.
Curve suas cabeças e vamos juntos orar ao Senhor. Santo Deus, graças te damos por mais um domingo, Pai. Que a Tua palavra encontre morada em um terreno fértil no coração de cada um de nós. Senhor, nos ajuda nessa luta constante contra a soberba, Pai. Dia após dia somos tentados a nos acharmos os melhores, Pai. Achamos que tudo do nosso jeito é melhor. Achamos que nossas escolhas são melhores, nossas decisões são melhores, a nossa conduta é melhor, Pai. Muitas vezes achamos que as nossas leis são melhores que as Tuas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa, nos fortalece, nos ajuda, Pai. Que nós possamos diante de Ti dizer: Deus, seja propício a nós que somos pecadores. Nos fortalece na caminhada da fé. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém.